a todos. Como sempre, antes de iniciar a palestra, nós fazemos uma leitura de uma mensagem que é escolhida ao acaso, né? Abrimos o livro e na noite de hoje caiu a mensagem A Esperança. É uma mensagem do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Isso tem como objetivo ir preparando o ambiente, harmonizando. A maioria de nós sai do trabalho, das atribulações domésticas. Então, é uma forma de começar a suavizar o próprio ambiente na medida em que nós começamos também a pacificar os nossos corações. Então, justamente é escolhida ao acaso para que a espiritualidade, usando-nos como instrumento, tenha a oportunidade de trazer uma mensagem adequada àquele dia, àquela plateia, certo? Então vamos ver o que é que nos diz hoje a mensagem de Emmanuel. Esperança. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no, abre aspas, vale da sombra e da morte, fecha aspas, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o, abre aspas, ranger de dentes, fecha aspas, nas aspas, trevas exteriores, fecha aspas, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Mensagem belíssima de Emmanuel, que nos lembra a misericórdia do alto, que não desampara nenhum de nós. E essa chama da esperança, ela alimenta crentes e descrentes, e por conta exatamente desse amor que se espalha, independentemente das nossas quedas, das nossas dificuldades, dos nossos tormentos. Então, vamos em frente. Wagner, vem, por favor, fazer a prece. Eu não estou vendo Fátima.
Fechemos os nossos olhos. Procuremos nos sintonizar com a espiritualidade amiga que aqui se encontra. E agradecer a Deus, a Jesus de Nazaré, por nos oportunizar de aqui nos encontrarmos, todos nós, em busca de bálsamos, de harmonia, de paz e de muita luz, para que todos nós tenhamos força, coragem e determinação para seguir adiante na estrada da vida, buscando acima de tudo superar todas as pedras que surgem em nossos caminhos. Ó Jesus, dai-nos força. E agradecido por aqui estar com todos nós, rogamos que a tua doce e meiga presença recaia sobre cada um de nós nesta noite, iluminando o nosso palestrante que fará uso da palavra, para que todos nós saiamos daqui levando consolo, paz, harmonia e luz para o nosso dia a dia. Fica conosco por hoje, amanhã e por todo sempre. Muito obrigado, que assim seja. Agradecer mais uma vez a oportunidade que o Caritas me dá e sempre está fazendo uma reflexão, né? Porque palestra é o nome simbólico, né? O nome formal, mas na verdade não é uma palestra, né? Palestra, teoricamente, é de quem sabe para quem não sabe. E isso, a gente bem sabe, está muito longe, né? Então, é mais uma reflexão que é para mim, é para vocês. A gente vai tocar em alguns assuntos, uns debates e que seja proveitoso, né? Vamos falar hoje sobre o bom e o mau uso da palavra, né? Assim, vai estar muito mais focado no mal, né? Do que no bom, assim, os excessos da gente, os comentários, às vezes desnecessários, né? Das situações. Está muito mais focado nisso. Aqui vamos começar com a citação, né, do Evangelho, em que uma pessoa, não cita o Evangelho, não diz quem é, expulsava demônios, né, trabalhava em prol dos outros, mas necessariamente não era do grupo conhecido. Então os apóstolos vão lá a Jesus reclamar, né, vão dizer, tem uma pessoa que está aqui expulsando demônios e a gente aqui proibiu ele, né? Porque ele a gente não conhece, né? Em outras palavras, está trabalhando aqui sem o nosso aval. E aí o que Jesus diz, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós, né? Então, a tarefa é longa, é grande, então não existe o espiritismo, assim, eu realmente identifico completamente com o espiritismo, porque é uma doutrina que você não separa uma pessoa da outra. Todo mundo tem possibilidade de ajudar, independente daquela bandeira religiosa ou daquele modo que a pessoa se identifique. É como você pegar na enxada e ir para a terra mesmo. A gente vai pegar de modo, às vezes, errado, vai se machucar os outros, mas o importante é começar a fazer esse trabalho, né? Então, Jesus deixa explicitamente que não deixou ninguém oficialmente para responder por ele, não. Todo mundo está aí sendo chamado a entrar na sua seara, né? Então ele nem demitiu ninguém, nem chamou ninguém oficialmente. Basta só a boa vontade, né, da gente começar. E aí pronto, só quem não sabe a quantidade, o montante de coisa a melhorar, que vai se preocupar com o que o outro está fazendo. Porque a gente tem muita preocupação com o modo que o outro está exercendo aquela atividade, né? Mas a gente tem que pensar muito mais em nós, né? O quanto a gente ainda precisa melhorar. Então, quando a gente começa a se autoanalisar disso, a
a gente esquece um pouco o modo que o outro está fazendo e sim agradece. Porque cada um vai ajudar naquilo que pode, naquilo que compreende, naquilo que tem possibilidade de doar e o modo que acontece, né? Então não tem realmente a gente... quanta treva em nós, né? Diante de tanta necessidade, por que apontar deficiências no trabalho alheio? Sendo que todos estamos apenas dando o que podemos, né? Aí esse caso Edith está num livro, nos casos de Chico Xavier, em que Edith era uma pessoa que era da religião evangélica, né? E ela começou a frequentar o espiritismo, se identificou com o espiritismo, tornou-se trabalhadora de casa espírita, diretora, coordenadora de atividades, e em determinado momento retornou à religião antiga dela. E ao encontrar a pessoa que encontrou com o Chico, que contou esse caso, Chico perguntou por Edith, que Edith ele conhecia, aí ele disse, infelizmente, ela voltou a ser evangélica. Aí a lição de Chico, né? Aí Chico, quando ele disse infelizmente, Chico, muita educação, disse felizmente não, Edith é uma pessoa boa, ela já está no caminho certo, ela só vai ser recebida em outro guichê quando for no plano espiritual. Cada um vai conforme sua crença, suas ações, mas o modo que ela está, onde ela escolheu exercer aquilo, pouco importa. Então, a gente muitas vezes ainda está com aquela frase, né? Fora da fé não há salvação, né? É o espiritismo da caridade, não é você estar vinculado a determinado espiritismo. Uma das poucas que eu vejo, né? Assim, congregações, se podemos falar religiosas, né? Que não faz proselitismo. Você não convence o outro não, você pode ser espírita que é melhor. Tu aqui tu vai se dar bem, tu na outra tu não vai. Não existe isso, que o espiritismo sabe que Deus está em todos os locais. Toda pessoa que tiver com boa vontade, com boa intenção, vai estar a presença de Jesus, a presença de Deus. Então, o espiritismo não tem necessidade de convencer. Você pode frequentar uma casa espírita e necessariamente se identificar com outra religião. Isso não há mal algum de acontecer. Então, o que importa é você absorver as mensagens espíritas que são de cunho universal. Agora, se você se identifica mais com essa ou com aquela, isso realmente é uma coisa muito individual, né? O Espiritismo deixa muito claro isso. Em determinadas passagens, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me lembro qual é o local que diz, que uma senhora vai ajudar lá as pessoas em necessidade e depois perguntam se ela é espírita. Aí a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que isso importa? Importa, né? Quer dizer, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo não identifica ela se ela vai ser melhor ou pior ou sendo aquilo. Então isso realmente aí eu vejo um diferencial, porque você vem para cá, não vem, porque a gente escolhe o Jesus que salva, o Jesus que cura ou o Jesus que educa. O Espiritismo escolheu o Jesus que educa, né? Aquele que a gente vai se curar ou vai se salvar, entre aspas, pela nossa mudança, não colocando no outro aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, realmente uma proposta a mais, né? Pronto. Tocando realmente nesse cunho religioso, né? Porque em um ambiente religioso há uma tendência muito grande do controle, maior até da vida alheia, né? Seja mais acirrado, né? Uma vez que existem padrões específicos de conduta e do esperar das pessoas, né? E assim vivem fiscalizando o comportamento um do outro, preso a esses ciclos de rebaixar e ser rebaixado. É igual você dizer, espírita, como é que ele diz uma coisa dessa? É um católico, como é que ele tem coragem de agir daquele jeito? Estuda tanto, lê tanto, como é que age ainda daquele jeito? Você não vai para um local achar que só vai encontrar pessoas santificadas. Isso vai dar uma falsa ideia para você. Você vai conseguir ter acirramentos com esse pensamento, além de que você vai dar uma falsa ideia de superioridade sua, né? Você vai começar a querer, ao invés de apontar as qualidades que aquela pessoa tem, você começa a ver aquela pessoa faz uma conduta, aquilo não é coerente com isso. Sabe lá se aquela pessoa, dentro de uma situação, consegue perdoar mais que você? Você às vezes segue isso, mas aquela pessoa, em sabendo que não faz aquilo de modo tão certinho como é para ser, essa humildade dela faz com que ela até às vezes deixe para lá certas coisas que o outro não ia deixar, né? Por estar muito focado naquele, não, isso eu não permito de jeito nenhum. Isso, aquela pessoa que está mais ali, sabe que é mais falho, então perdoa mais os outros, né? Em relação também à
a comparar, né, os outros. Tem uma história, eu vou falar isso aí, depois tem uma história interessante que vai gravar isso aí. A imensa maioria dos homens não está em condições de medir o seu valor por si mesmo, né? Necessita medir seu próprio valor pela falta de valor dos outros, né? Esses homens julgam ser necessários apagar as luzes alheias a fim de fazerem brilhar mais intensamente sua própria luz. Quem tem bastante luz não necessita apagar a luz dos outros para poder brilhar, né? Isso está na Essência da Amizade, um livro. Isso tem uma historinha, que é a história da serpente e do vagalume, né? Serpente e vagalume, tem uma hora que a serpente vai atrás do vagalume querer comer ele. E o vagalume vai saltando, e a serpente atrás. Tem uma hora que o vagalume diz que não aguenta mais, não estou aguentando mais. Aí diz para a serpente, eu faço parte da sua cadeia alimentar. A serpente, não, faz não. Eu fiz algum mal a você? A serpente, fez não. E por que você quer acabar comigo? É porque eu me incomodo muito em ver você brilhar, né? Então a gente, às vezes, no nosso dia a dia, ou a gente mesmo, ou com o outro, em algum momento que vai ter o destaque, vai ter aquele incômodo das pessoas ao redor. Isso, às vezes, muitas vezes, a gente faz, a gente mesmo conscientemente. Aquela pessoa que teve o crescimento, teve não só, às vezes a pessoa vai e se incomoda com aquele exatamente que teve isso, né? Então a gente tem que sempre estar, a partir do momento que alguma coisa nos incomoda no outro, o porquê aquilo está, o que é que aquilo está me causando de mal-estar, o que é que eu tenho ainda que eu não reconheço, que eu estou me incomodando com o sucesso ou com o crescimento do outro, né? É como que o espiritismo, você entra aqui, você não tem garantia de nada, né? Você não é, às vezes, determinados núcleos religiosos, você chegar aqui, você só é ter fé, orar, que você vai conseguir o que você quiser, pode ter certeza. Aí as pessoas veem outra pessoa que não pisa naquele local e tem lá a vida mais tranquila, segundo a ótica dos outros, que ninguém está na casa do outro, né? E aí diz, como é que pode? Aquela pessoa não pisa aqui e tem isso. O Espiritismo não dá essa proposta, né? A proposta é muito maior, né? Uma proposta de transformação nossa, independente se a gente vai ter aquele sucesso ou não. Sucesso ou não aí pode ou não vir acontecer do que a gente procura, né? Mas se a gente realmente começar a absorver a proposta espírita, a gente vai realmente ter o discernimento de não ficar se comparando com os outros, né? A gente é único e cada um tem o seu caminho e suas barreiras e seus obstáculos, né? Aí pronto. Quando estiver diante de uma situação que alguém lhe provoca algum desconforto, antes de abrir a porta da maledicência, pergunte a si mesmo o que vamos dizer, me leva a querer rebaixar alguém com suas palavras, né? Qual a sua intenção? Qual a minha intenção daquilo? Quando eu direciono um comentário desagradável com a pessoa, né? O que é que qual a minha intenção de rebaixar aquela pessoa, né? A gente vai ter outras reflexões mais adiante. Espiritualogistas, né? Esse termo eu vi num livro, achei interessante, porque muitas pessoas são doutores, entre aspas, em assuntos espirituais, né? Não tem vários outros assuntos, existe, mas também tem com espírita. E as pessoas podem confundir aquilo que leu e aquilo que aprendeu com o seu grau evolutivo. Isso é onde está um prejuízo, né? Porque a gente, lógico que o espiritismo amar e instruí-los. É uma procura da gente sempre instruir. Mas sabendo que aquilo que a gente aprendeu, teoricamente, não é aquilo que a gente vai exercer. Aquilo não representa nosso grau evolutivo, representa conhecimento. É ótimo, é uma grande coisa. Mas daí, para exercer, passo grande. Então, até mesmo a gente tem que se preocupar. Será que eu não estou querendo pegar esse cabedal todo de conhecimento para começar a discutir em rodas e me achar, às vezes, melhor do que aquele outro que não tem aquele conhecimento, quando a proposta é você doar. Para se doar, você precisa de boa ação, precisa de boa vontade, né? Então, é bom se instruir, é bom, mas tem que ter esse cuidado. Em alguns momentos dessa minha pequena trajetória no espiritismo, eu já me passei por isso. Será que eu não estou querendo, às vezes, ir de confronto em determinados assuntos, determinadas coisas, só para mostrar que li aquilo? Então, isso, com um pouquinho mais de tempo, tem certas coisas, você se cala. Pronto, você escuta a opinião do outro, ótima. Pronto, você tem a sua, necessariamente não precisa aquilo ter um debate de quem vai ganhar e quem tem a razão, né?
aquilo que você faz para você, né? Então, o orgulho ainda nos leva a ter certeza de que o mundo que sabemos intelectualmente representa quem somos, né? Nossa condição evolutiva. Isso é o ser do ter, né? Isso é muito claro, né? Quando o self do ego, né? O ego é aquilo que a gente está. Eu estou assim, eu estou isso, eu tenho esse título, eu tenho essa formação. O ser é muito maior, igual quando alguém lhe dá uma catucada, a pessoa diz, você sabe com quem está falando? É o ego, né? O ego ali aflorado, né? Querendo mostrar seus títulos, sua condição financeira, sua condição de poder naquele momento, né? Então, aquilo que a gente conseguiu adquirir intelectualmente, a gente às vezes quer mostrar que a gente é aquilo naquele momento, e a gente é o self, né? A gente é muito maior do que os ganhos temporários, né, que a gente tem. Então, a tolerância familiar. Aí isso mostra um caso de um palestrante espírita até que estava falando sobre tolerância familiar, falar muito bem, foi muito elogiado, e volta para casa dizendo, eu estou no caminho certo da evolução, né? Estou certo, as pessoas estão gostando do que eu falo, eu estou adquirindo conhecimento. Ao entrar no quarto, vê o filho dele com 2 amigos e um cheiro de cigarro, né, no quarto, né? Aí ele se desespera, né? Pede para os 2 amigos saírem do quarto, assim, irem para sua casa. Quando fecha o quarto, descasca o filho. Um filho de 15 anos, um adolescente. Isso é um absurdo, é um irresponsável. Isso descasca, humilha o filho. Isso não deixa nem o filho abrir a boca para tentar até se explicar. Bem, se não tem, se acha que... E aí, em determinado momento, o filho diz, mas você não deixou nem eu falar, que eu estava com medo de ser excluído do grupo social que eu estava. Mas isso não é justificativa, aí vai, e realmente... Aí ele tem aquela dúvida, é onde a gente às vezes tem um desânimo. Será que está me fazendo, será realmente que... Então é melhor desistir, porque não tem um jeito, né? Às vezes a gente estuda, lê, pega uma situação dessa, porque a distância do conhecimento para a prática é muito grande ainda. Mas é um caminho a seguir, né? Mas não pode a gente cair nessa ilusão de achar que é isso. Então, eu estudei isso, eu estou sabendo o assunto. Quando eu me debato numa situação no dia a dia, às vezes eu faço aquilo que eu fazia tanto tempo atrás. Isso não é possível que eu não melhorei. Mas em outra a gente repensa mais de novo e faz de novo. E a gente não tem linha reta, não. A gente vai nas ondulações, né? Hora boa, hora ruim, vai chegando. Tem esse tipo de noção. A gente ainda vai mesmo com conhecimento, mesmo com isso, fazer muitos atos ainda que a gente não queria fazer ainda, né? Isso, a frase de Paulo de Tarso representa tudo isso, né? O bem que eu quero fazer eu ainda não consigo. O mal que eu não quero eu ainda faço, né? Isso realmente é a mudança da gente, né? Isso representa bem. Então, agora, para você trabalhar uma dificuldade, primeiro você tem que reconhecer que tem. Se não reconhecer que tem, então é jogo perdido. Você tem que saber o quanto aquela situação está lhe incomodando. O quanto aquilo lhe incomoda, né? Eu sou explosivo. O quanto eu me incomodo em ser explosivo em determinada. Então, aí eu vou procurar realmente ter procurar o que é que me descompensa, o porquê eu estou me fragilizando tanto, deixando descompensar tanto pela atitude dos outros, e aí eu estou tentando transformar aquilo. Mas primeiro eu tenho que reconhecer e saber o quanto aquilo está me fazendo mal, né? Quando você começa, aí você tem força para mudar. Por isso que terapia não adianta você botar um outro na terapia à força. Está perdendo tempo, está perdendo tudo. A pessoa tem que procurar, a pessoa tem que se achar que há necessidade de mudar. E quando acontece isso, aí começa a ter um direcionamento bom, né? Então, reconhecer uma dificuldade é tomar a consciência emocional, né? Do quanto essa dificuldade está prejudicando ou acarretando consequências negativas, né? A gente tem que sempre... toda vez que a gente estudar ou ler um texto, a gente tem que evitar, nós devemos, os outros precisam, quando a gente estiver lendo, a gente mesmo, quer dizer, inserir dentro daquele texto. Como eu me vejo dentro desse ensinamento, para você colocar ali realmente o aprendizado em você, né? Os outros, né? Você. Eu estou lendo aquilo, como é que eu estou nesse nível desse assunto, como é que eu me insiro aqui? Eu ainda tenho muito aqui a aprender. Então a gente realmente, sempre que lê alguma coisa, se colocar dentro daquele contexto, dentro daquele ensinamento, né? Para tentar absorver o que ele propõe. Aí os apóstolos exemplificam, né? Então, muito mais do que divulgadores, a necessidade de pessoas que exemplifiquem, né? E tenham como ponto de referência o Mestre Jesus. Aí eu assisti uma palestra de uma pessoa interessante.
Eu até então tinha dúvida qual era realmente a doutrina, a religião que ela se identificava. Ela falava de um modo tão espiritualista, tão universal, que até então eu não conseguia saber isso. Até teve uma pessoa que perguntou: você tem como referência Jesus como modelo e guia, né, da humanidade? Ela, bem, existem outros avatares que passaram por aqui, seja Buda, seja Gandhi, o próprio Sócrates e tantos outros. Mas realmente a gente tem que ter um de referência, porque a gente ainda é muito verdinho para dizer, não, eu só vou pela minha cabeça. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o que a gente faz, mas a gente tem que sempre ter um parâmetro do que é a seguir, né? Mas ela disse, eu me identifiquei, era uma mulher, eu me identifiquei com Jesus, porque ele foi dos que eu conheci, dos que eu li, foi o único que defendeu a mulher acima de tudo. Nunca nenhum colocou em patamar de igual homem e mulher como Jesus colocou. Ela dizendo até aquela citação de Marta e Maria, né, que foi a casa de Lázaro, e Marta estava lá arrumando a casa, varrendo, limpando, não sei o que, e Maria do lado dele, né, conversando com ele. Até tem uma hora que Marta não se aguenta, pede para Jesus falar para Maria e ajudar ela, né, porque ela está fazendo as coisas só, os afazeres domésticos só, né. Aí ele diz, em verdade, Marta, Maria escolheu a melhor parte, né. A partir dali ele coloca que o aprendizado de homem e mulher são iguais. Então todos têm direito a isso. Naquela época que a mulher era tida com uma posição menos, que era realmente do lar, isso não, ele coloca ela no direito igual de aprendizado. Ela não quer fazer o trabalho de casa. Não quer dizer que que faça o trabalho de casa seja menos ou mal do que quem aprende. Se são opções, são circunstâncias, mas dá o direito à pessoa fazer o que realmente bem entendesse. Então isso ele coloca de modo explícito. Ela diz, não, eu prefiro ele. Assim, eu me identifico mais com ele. Isso foi uma coisa interessante, porque existem tantos outros avatares, outras pessoas, que a mensagem universal não é só de um povo, não é só de um local, é para todos, né? Todo ele que vem com a mensagem que só se encaixa naquele momento, aquilo acho que não é legal seguir, né? Aquilo é uma coisa temporal, né? Não é, aquilo é circunstancial. Todo aquele que vem, a gente identifica logo, a gente lê, a gente sabe qual a mensagem é para todo sempre e aquele que é realmente para um povo ou para uma circunstância naquele momento, né? Então, a trajetória de Paulo, né, que após o encontro, né, terapêutico na estrada de Damasco, onde ele perde a visão, Ananias, isso está no livro Paulo e Estevão, né, que Ananias vai ao encontro dele, cura a cegueira dele, e a partir de curou, ele já diz para Ananias, na próxima semana eu vou para a sinagoga pregar o evangelho. Aí Ananias diz, prudência, dizer prudência para ele, porque quantos de nós às vezes não aprendemos isso e queremos convencer os outros no diálogo, na conversa. Aí às vezes, quando a gente tenta forçar o outro a fazer alguma coisa na conversa, vai expor o nosso modo de vida, né? Então, quer dizer, para você é muito melhor você convencer, entre aspas, você fazer com que os outros sigam determinado caminho pelo exemplo, não tem como o outro. Então, a partir daí você realmente fixa mais em você e quem está olhando como deve ser feito. Então, Ananias diz prudência para ele, mas ele impetuoso, ele sempre acostumado a ganhar todas as discussões de modo intelectual, de modo de criar polêmica, vai à sinagoga e vai pregar aos que os companheiros dele saem, algum momento começa a discutir, depois vê que não tem jeito, todo mundo sai sem nem cumprimentá-lo, né? Então, daí a necessidade dele passar, depois de muito tempo, entrar em contato. Ananias diz que não há que possa aprender sem não sofrer ou entrar em contato com as dores. Isso é um ensinamento. Alguns dizem que o espiritismo só cresce quem sofre. Não, de jeito nenhum. Quem sofre, não. Tem pessoas que não necessariamente vão precisar. Mas ao você sofrer ou entrar em contato com as dores alheias, você se torna mais humilde, você se torna tem mais compaixão, você tem uma empatia maior por aquela pessoa. Então você tem chance maior de vencer as suas tendências inferiores. Você não faz porque fulano é pior do que eu, então realmente... Mas ao você entrar em contato com aquilo, você vê que o mundo não é seu umbigo, não. Tudo não gira em torno de você, não. Tem pessoas passando por provas e mais provas e mais provas,
e às vezes passam de modo muito maior que você, com aquela sua pequena, você está achando que é o fim do mundo. Então, contato com os outros serve para isso, para você realmente se colocar numa posição de menos e realmente saber que aquilo seu não é o fim do mundo e não é a pior coisa do mundo, porque outros passam semelhantes ou piores e estão ali lutando, né? Então, o contato é essencial. Até mesmo tem deixa eu terminar aqui para... aquele que já se enganou, está no livro Paulo Estevão, né? Ou que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio, antes de ensinar, né? Os que não foram integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos, porque eles ouvem simplesmente a palavra, né? Contra seus ensinos estão suas próprias vidas, né? O contato com as dores alheias, de encarnados, isso já não está no livro não, isso já é o autor mesmo que dá a sua interpretação. De encarnados e desencarnados serão as maiores possibilidades de triunfar sobre as próprias tendências inferiores, tornando-nos mais pacientes e humanos, né? Existe uma coisa que se chama espelhamento. Ainda eu vou, em um outro momento, focar mais nisso, porque eu vi uma palestrante falar muito tem um livro, A Ciência do Mal, que foi lançado agora nos Estados Unidos por um psiquiatra, em que ele, judeu, tinha os parentes dele, muitos passaram por campo de concentração, e ele depois começou a entender como é que uma pessoa consegue ser uma pessoa boa em determinada situação e altamente cruel em outra. Como é que a pessoa consegue dividir? Por exemplo, a gente aqui, se mandarem a gente, olha, vai ali testemunhar, que vão espancar, só que a gente nunca viu, a gente não tem raiva da pessoa, nunca viu na vida. E tu fica ali anotando o que é que a pessoa vai sentir. Isso é uma loucura, não me chama para uma coisa dessa não, que não sei. Mas tem pessoas normais, sem ser psicopatas, que ela consegue em determinado momento agir de modo altamente cruel e de outro normal. É igual, tem uma história de jovens, né? Um exemplo aqui, que entram no carro, 5 jovens, pegam uma pessoa dormindo na calçada, achando que é um mendigo, joga gasolina, ateia fogo. Depois são pegos, dizem, mas não sabe. Aí era um índio, né? Não era um mendigo, né? Era um índio que estava ali. Aí quando vai para depoimento, diz, eu não sabia que era um índio, eu pensei que era um mendigo. Aí disse, oi. E mudou, porque se fosse um índio, você não faria se fosse um mendigo. Outra situação, passa um grupo de pessoas, tem uma pessoa na parada. Aí descem os jovens, espancam aquela pessoa. Depois vão ver que aquela pessoa era empregada doméstica e estava indo ao trabalho. Aí, quando vão dar o depoimento, eu pensei que era uma garota de programa, que era uma prostituta, eu não sabia que era uma empregada doméstica. Então, quer dizer, são pessoas que conseguem diferenciar por aquela pessoa fazer o bem ou fazer o mal. Aí foi onde esse Simon Cohen, né, junto com outros pesquisadores, descobriu uma área do cérebro que a gente codifica as coisas e outra que codifica as pessoas. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de papel, amassar e jogar no chão, aí o que é que a maioria vai sentir? Nada, um pedaço de papel. Porque eu interpretei aquela atitude de uma área do cérebro que codifica as coisas. Coisas, eu não vou me emocionar com um pedaço de papel, aqui é um pedaço de papel. Agora, tem pessoas que vão, de tanto você falar, aquela etnia não presta, aquele tipo de raça não presta, aquele tipo de conduta não presta, aquelas pessoas, ao se depararem com aquela situação, vão codificar aquela pessoa na sua área cerebral de objeto. Então não vão ter remorsos em fazer uma crueldade com aquela pessoa. Aquela pessoa, ao entrar em contato, vai dizer, mas mendigo não é gente, então eu posso fazer. Para ele, aquela situação, ele deve ter escutado tanto, ou ter entrado em grupos, como se aquela pessoa não fosse tão desvalorizada, que ele identifica na área do cérebro como um objeto, então tem capacidade de fazer isso. Então, para evitar isso, a gente tem que ter o quê? O espelhamento, a gente tem que conseguir captar o sentimento dos outros. É igual, eu só não consigo fazer uma brutalidade quando eu capto o sentimento dos outros. Eu capto o sentimento, eu sinto em mim, então eu não tenho coragem de fazer isso. Como é que eu vou fazer uma coisa vendo a pessoa sofrer? Porque eu capto ela e sinto aquele sentimento em mim. Então aquilo me freia. A gente só consegue ter esses sentimentos no convívio, né? É o que chama de coisificação. É você tratar os outros como uma coisa, né? Mas você só não consegue. O que vai lhe frear isso
é quando você, um pesquisador diz, quando você tiver, identificar nos outros 400 e tantos sentimentos em 3 raças diferentes em ambos os sexos. Então, a partir daí, você freia você ao ímpeto de fazer uma crueldade com alguém, porque você consegue captar aquele sentimento daquela pessoa. E você só consegue captar convivendo com os diferentes, né? Por isso que é tão importante a gente mesmo, que já está adulto, ou menores, entrar em contato com pessoas de necessidades diferentes. Porque entrar com idosos, pessoas de necessidades especiais, porque aí você vai conseguir identificar aquela pessoa como ser humano, captar o sentimento daquelas pessoas, e ao se deparar numa situação de estresse, você não consegue fazer uma agressividade. Quem não convive com o idoso, menino é isolado da família, filho único ou não, mas só vive ali no quarto, computador, coisa, não tem quase contato com a família. Ele está ali achando que o idoso é uma pessoa que muito mais atrapalha do que ajuda, porque tem uma necessidade, sempre tem que estar do lado, não escuta direito, isso. Então, porque ele não conviveu com isso, ele não teve aquele sentimento com aquela pessoa. Então, ao se deparar com uma situação de estresse, ele pode tratar aquela pessoa como uma coisa e ser capaz de fazer realmente um ato mais grosseiro, né? Mas isso não é nem o tema daqui, foi só para uma pincelada. Né? Ver o mal, né? Aí, já que eu não posso falar, né? Então, é melhor nem ver o mal, né? Achar que aqui é o mundo das maravilhas, mas não é bem assim. Aí isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, não é proibido ver o mal, né, quando ele existe. O errado está em você utilizar essa observação em detrimento do próximo, depreciando sem a necessidade na opinião pública, né? Você vê o mal até uma necessidade se for de crescimento, você escolher, né? Não, aquilo eu acho que realmente não vai ser legal para mim, não. Então eu não vou entrar naquele modo naquela atividade, naquela situação, porque aquilo eu acho que não vai sair uma coisa boa para mim, não. Então você reconhecer é válido e é necessário para o nosso crescimento. Agora, o que é desnecessário é você simplesmente denegrir aquela pessoa ou taxar de alguma coisa, porque ela está fazendo uma coisa que você acha equivocada, e sem isso, aquilo não vai ajudar ninguém, em nada, só depreciar aquela pessoa. Então aí já disse que ali você fica a sua, olha, observe, serve para mim, não serve não. Então, vamos para o outro lado. Não preciso estar dizendo, olha, fulano e tal, você faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Isso é a maledicência. Isso é você querer, na verdade, se tornar melhor do que aquela pessoa sem necessariamente mudar, né? Então, agora também a gente tem que distinguir, né? Porque é necessário saber distinguir quando realmente está se vendo mal no outro, ou quando você está enxergando no outro nossas dificuldades. Isso eu vou falar mais na frente, que é a projeção da sombra, né? A sombra foi um psicólogo Jung, né, que fez determinou esse modo de expressar as deficiências, né? E que muitas vezes o que a gente se incomoda no outro é o que a gente não reconhece em nós mesmos, né? Então depois mais na frente a gente vê uma coisa para tentar diferenciar isso. Aí diz, pronto, para tentar diferenciar, é necessário analisar os sentimentos e emoções, pois o prazer de diminuir, de rebaixar, de desmascarar, não é uma verdadeira caridade, né? Então, muitas vezes você fala excessivamente uma situação, pode ser que inconscientemente você ainda tem muito daquilo, e o outro está espelhando aquilo que está incomodando em você. Então, você esbraveja com aquilo, mas na verdade, é igual uma pessoa que tem uma liberdade sexual que você acha que não deve ter, que acha que é uma coisa já exagerada. Você diz, fulano é promíscuo, fulano é isso, fulano é aquilo, onde encontra, fala para outra pessoa, será que eu não tenho isso inconscientemente, vontade de fazer aquilo, aquela pessoa está me espelhando uma coisa que me incomoda? Então sempre, quando você tiver a necessidade de diminuir o outro, é repensar a autocrítica. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque aquela pessoa está me incomodando tanto. Eu posso ser que eu não concorde com o modo de estilo de vida daquela pessoa, mas a necessidade de você estar a todo momento denigrindo ou rebaixando, pode ser que você esteja se espelhando de algum sentimento seu que você ainda não conseguiu captar, que aquela pessoa está lhe retratando, né? Então, aí no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, há casos em que é possível revelar o mal do outro, né? Lógico que sim, desde que aquela atitude vá prejudicar muitas pessoas. Se for prejudicar só aquela pessoa, não tem necessidade de você estar comentando e estar
boca miúda, né? Mas se aquela atitude vai fazer um prejuízo, uma quantidade maior de pessoas que ele próprio, então há necessidade de você realmente alertar X pessoas que estão entrando, aquilo é um barco furado, que aquilo é perigoso, que aquilo. Então, aí onde está, você vê o mal, pode comentar, desde que aquela atitude esteja prejudicando mais pessoas, né? Aí aqui fala da passagem da mulher adúltera, né? Que a mulher adúltera, né, que todo mundo vê logo com pedra, né? Então, a maioria, e Jesus ali só desenhando o dedo no chão. Dizem, eu já não sei, não me lembro o livro ou a citação que eu disse, que ele colocava necessariamente os equívocos de cada um que estava chegando perto, né? Ele ali, eu não sei se realmente tem uma coisa que dá para passar, enfim, mas quando a pessoa chegava, via no chão, aquele desenhozinho representava exatamente o que aquela pessoa tinha de equívoco, né? Então a pessoa, quando olhava, ia saindo, né? Mas, bem da verdade, aquelas pessoas que têm aquela agressividade com aquela pessoa, é muito mais fácil a gente, as pedras da incompreensão, você agredir aquilo que você não consegue ver em você mesmo, você abafar no outro, né? Então, a raiva excessiva, a irritabilidade, é igual, pegou uma pessoa que roubou, você vai e começa a dar pancada, começa a dar isso. Prendeu? Ou se prendeu, isso é polícia, isso é agora o sistema jurídico que vai resolver aquilo. Ao você querer, mas ele fez isso, ao você querer tomar com as próprias mãos aquilo, então necessariamente você ainda tem uma violência parecida, agora desviada. Você não é capaz necessariamente de roubar, mas a violência que você faz, você tem uma violência parecida com pessoas que fazem coisas piores, né? Então é sempre a gente se autoanalisar. Não quer dizer que isso seja a pior coisa do mundo, não. Você tem vontade disso. Mas ao fazer isso, você cai em si, se autoanalisar para não deixar o impulso direcionar nosso destino, né? Então, que tipo de pessoa você costuma apedrejar em pensamento, né? Que atitude de tal pessoa lhe incomoda tanto que você tem tanta raiva? Necessariamente a gente não joga pedra, mas apedreja, né? Na maledicência, né? Então, ela representava, né, a parcela menos digna de cada um dos agressores, né? Que é mais fácil e menos doloroso arremessar o outro as pedras da incompreensão do que verificar em nós próprios o volume de deficiências em sintonia com a atitude que costumamos recriminar. A gente pode não concordar, fica só de reflexão, pode concordar, mas a partir do momento que você tem prazer ou tem excessiva raiva com aquela situação, será que o outro não está espelhando uma deficiência que a gente ainda não conseguiu ver em nós, né? Aí, por isso que ninguém é perfeito, a gente vai ter várias e várias coisas que vai dizer, meu Deus, ainda eu tenho esse sentimento. Mas tem sim, porque Kardec, a evolução é longa e ele coloca de forma muito didática, né? O que é um bom espírita. O bom espírita, ele falou duas coisas, né? Um é o esforço de mudar e outra é a transformação moral. Então, por aí que se consegue a gente reconhecer e tentar mudar. Não necessariamente a gente não vai ter uma linha reta de jeito nenhum, porque isso é perfeccionismo. Perfeccionismo, quem quer ser perfeccionista em algum momento vai se machucar, vai querer abandonar por completo, né? Que não adianta, a partir de agora eu não faço mais nada de errado. Em algum momento esse negócio não vai dar certo, porque a gente não consegue ter uma atitude de mudar de um extremo ou mudar, ser politicamente correto em tudo em nossa vida, né? Então é pelo esforço, é reconhecer e pela transformação, e tentar mudar. Reconhecer, eu vi que está errado, se tocou, vou tentar fazer de novo, não. E por aí a gente já tem uma hora que acerta. Desiludamos-nos da ideia venenosa de saltos evolutivos, que nada mais são do que manifestações doentias do perfeccionismo, né? Fazer o melhor a cada dia, nos perdoando por aquilo que ainda não damos conta de ser e fazer, e recomeçar quantas vezes se fizerem necessários, né? Porque, na verdade, quando Jesus dizia, eu não lhe condeno, mas não volte a pecar. Ele dizia sempre, se toque para não fazer de novo. Não necessariamente o que você fez não é o fim do mundo, não. Mas tente não repetir, né? Ele sempre dava a gente se autoanalisar na hora que for fazer as coisas, né? Aí pronto, aí vamos para a maledicência propriamente dita, né? Que é a intenção de diminuir e rebaixar o outro, mas ao mesmo tempo a gente faz isso por quê? Para se elevar de valor, né? A gente se eleva de valor falando mal do outro, né? E a gente se eleva sem mudar um ponto, né? Sem subir um degrauzinho, a gente se sente melhor em falar mal do outro, que é como se a gente tivesse já crescido e o outro ainda estivesse naquela situação
a gente tem necessidade de falar e prazer de falar, né? Porque nisso a gente é como se elevasse em valor e importância, né? É a forma de que nos encontramos de nos sentir melhores moralmente, sem efetivamente evoluir quase nada, né? Então isso faz com que a gente às vezes tem necessidade de estar apontando um errinho. Tal pessoa, tu viste aquele rapaz X fez aquilo, deu um tranca na pessoa, baixou o vidro, disse um palavrão, disse não sei o quê, você muito possivelmente em algum momento já fez, ou vai fazer, ou se não faz mais, que bom. Mas você faz isso na necessidade de você se sentir melhor sem mudar. É muito melhor rebaixar o outro do que eu me melhorar, né? Então, por isso, quando um desconforto sobre alguém ou algum tema aparece, trata-se de uma oportunidade valiosa de transformação pessoal, né? Aí esse exemplo do Carlos Luxuoso cita que tem uma pessoa que só gostava de bicicleta para o trabalho. Só gostava, que achava que já fazia o exercício, não poluía o ambiente, até que um vizinho dele com esse carro modelo novo, um carro luxuosíssimo, muito bonito, né? E tinha uns convidados dele no terraço, aí diz, eita, que carro bonito, você conhece fulano de tal, seu vizinho, né? Aí quando ele disse isso, a pessoa que anda de bicicleta, de bem com isso, né? Disse, não sei como as pessoas fazem isso, gastam tanto dinheiro com um carro desse. São pessoas que vivem de aparência. Podia muito bem pegar esse dinheiro, investir em coisa melhor, fazer uma viagem, estudar. Muitas vezes os filhos deles não têm nem o que comer direito, vivem lanchando porque não se cozinha, não faz almoço na casa dele. Ele não tem essa condição financeira para ter isso. Aí diz, por que a necessidade de você discordar rebaixando o outro? Será que não tem uma inveja nisso? Você queria ter aquilo e necessariamente, inconscientemente, você acha que está resolvido e não está? Ou será que você tem uma divergência entre o que você acredita e o que você deseja? Porque a necessidade de dizer, eu não acho legal, eu não investiria um preço num carro desse que para mim eu não acho legal. Ponto. Agora, a partir daí, você querer rebaixar o outro, porque o outro comprou um carro, que o outro tem aquilo, então alguma coisa está mal resolvida em você que você ainda não conseguiu ver. Então é isso que a gente tem que ver. Não quer dizer que a gente concorde com tudo que o outro faça. Não necessariamente quando a gente começa a criticar demais para se justificar daquilo. É o famoso, tem história aí que a gente precisa melhorar, né? Aí a história, né? Mas porque você precisa diminuir o outro para defender sua convicção, né? O que eu posso aprender sobre mim, né? Diante do que estou desaprovando no outro, né? Aí a sombra e projeção da sombra. Isso foi Jung, né? Que fez determinou esse modo de representar as deficiências, né? Que representa nossas deficiências, sentimentos que queremos rejeitar por serem incompatíveis com a imagem que a gente quer transmitir aos outros. Mas por fazerem parte de nós não pode ser reprimido, e sim reconhecido, né? E acolhidos. Quer dizer isso, toda vez que você tem a história do carro, toda vez que você tem uma raiva excessiva por alguém, ou tem necessidade de comentar necessariamente, aquela pessoa, você pode estar inconscientemente não reconhecendo sua sombra. O outro está espelhando em você uma coisa que você tem, né? E você ainda não está conseguindo. O espelhamento é muito bom, não é só do lado a partir do momento que você reconhece a sombra, você reconhece aquela deficiência, que não é a pior coisa do mundo, tem inveja, não é a pior coisa do mundo, você às vezes fala uma coisa e age feito outra, mas a partir do momento que você tem isso, ao reconhecer que você tem aquela deficiência, isso é até bom para você. Você se torna menos, como é que eu quero dizer, cobra menos dos outros, porque é como aquele negócio, como é que eu perdoo alguém que teve uma atitude de agressão, porque eu já agredi? Como é que eu perdoo uma pessoa que já mentiu? Porque eu já menti. Então, ao você reconhecer sua sombra, teoricamente é até bom, ao invés de você ficar se martirizando, se culpando, achando a pior pessoa do mundo, porque tem aquela sombra ainda que você achou que não tinha mais, necessariamente aquilo pode virar para o seu lado, né? Você achar, aí você torna a pessoa mais leve, você não cobra tanto a atitude dos outros, porque você sabe que todo mundo é falho, cada um numa situação, um mais nessa, outro mais na outra, e aí a gente vai seguindo, né? Então, ao você reconhecer, você pode, aquele espelhamento no outro daquela deficiência, até faz com que você fique mais leve com os seus no dia a dia, né? É igual a questão de filho. Fez isso, fez aquilo.
Aí eu disse para minha mãe um dia, meu filho dizendo, mãe, ele é bom, mas tem uma preguiça de fazer as coisas, de estudar não sei o quê. Aí minha mãe teve a quem puxar, né? Em determinada época, quer dizer, isso eu já tinha esquecido não, só tinha ficado guardadinho, né? Pronto, mas faz muito tempo já. Ah, mas determinada hora, sim, mas ele ainda é muito novo. Você ainda passou um bocado de tempo, você deve ter. Então, ao você reconhecer isso, não é que você vai ser conivente com a atitude do outro, mas você tira de você a agressividade de cobrar. Você cobra sem agressividade. Você cobra porque você vai ter a função de fazer aquele outro melhorar. Mas necessariamente ele diminui o ímpeto agressivo de achar que aquilo é a pior atitude do mundo e que ninguém tem. Só ele tem ou só aquela pessoa tem, né? Então, você reconhece em você, você já vai mais brando, né? Então, a projeção inconsciente da sombra, né, é ruim quando é inconsciente. Quando você reconhece, que bom que eu tenho aquilo, que bom que eu sei que eu tenho, que bom que eu posso transformar aquilo, né? Então, a projeção inconsciente da sombra faz com que aquilo que eu não sou capaz de perceber em mim, acabe enxergando e ficando incomodado no comportamento do outro, né? Aquelas qualidades negativas que nos incomodam tanto, que não nos incomodam tanto, né? Mas que achamos relativamente fáceis de perdoar, provavelmente não pertencem à nossa sombra. Não quer dizer que a gente não tem aquela sombra inconsciente, né? A gente às vezes até tem, a gente perdoa alguém que mente, perdoa, dependendo da situação, pode perdoar, porque a gente já mentiu. Então a gente necessariamente, ao reconhecer que a gente tinha aquela sombra, a gente perdoa mais fácil a atitude do outro, né? Agora, quando é inconsciente, aí é que você bate o pé e diz, não faça de jeito nenhum. Porque aquilo é uma atitude inadmissível de fazer, aquilo é uma atitude que ninguém faz, que aquilo é a pior pessoa do mundo, né? Então, ao você conseguir perdoar aquilo, é porque aquilo geralmente não faz parte da nossa sombra. Aquela que a gente não perdoa de jeito nenhum, lógico, nada extremista, né? Nada de assassinatos, de estupro, de coisas, que são assuntos muito profundos que não me cabe aqui, não tenho realmente sensibilidade para tocar nesse tipo de assunto. Mas assim, as coisas do cotidiano, mais do dia a dia, aquilo que você não está conseguindo perdoar de jeito nenhum na atitude do outro, quem sabe aquilo é uma coisa inconsciente. Porque quando você já consegue, você já reconheceu o que você teve, ou que você tem, ou então é mais fácil, né? Então, irritabilidade, insatisfação em rebaixar, excluir, são sinais de que você pode estar diante de sua sombra projetada em outra pessoa. E se mesmo não for só aquela autoanálise daquilo, faz com que você rompa um ciclo perigoso, né, de transformar o outro no inimigo, né? Mesmo que você reconheceu, não, eu não tenho aquela sombra, não tenho aquilo não faz parte de mim, não. Mas você evita que aquele outro seja um inimigo seu, porque senão você vai achar que aquela pessoa que faz aquilo a gente começa a coisificar as coisas, né? Coisificar, tratar. A gente acha que aquilo é uma atitude inadmissível de fazer. Quando é atitude inadmissível, a gente exclui aquela pessoa do raciocínio de gente. Começa a ter um raciocínio de coisa. E ao coisificar, você pode ter uma agressividade com aquela pessoa. Então é sempre bom a gente estar com esse espelhamento, né, de sentimento, para não estar coisificando as nossas atitudes, né? Aí os fatores emocionais, eu vou citar só alguns, né, e alguns exemplos, porque diz, contra fatos não há argumento, né? Aí diz, contra fatos há interpretações. Porque uma coisa que é dita a mim pode não causar mal nenhum, não achei agressão nenhuma, aquele tipo de coisa. A mesma coisa dita a outra pessoa, aquela pessoa pode ter uma ferida interna mal resolvida e aquilo ser o fim da picada para aquela pessoa, se aquilo é uma agressão. Então, nem tudo que é dito é interpretado conforme nossos valores, nossos fatores emocionais, né? Então, uma coisa dita pode variar de pessoa para pessoa, de momento para pessoa, na gente mesmo, né? Então, contra fatos não há argumento, pode ser reinterpretada aqui. Contra fatos há interpretações. Significa que duas pessoas podem entender o mesmo fato de maneira diferente. Isso aí é outra coisa. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente, onde encontramos motivos para reforçar nossa forma de pensar. A gente diz, tal pessoa, todo mundo que se separa é por traição. Se separou, a gente vai dizer, alguém trai não sei o quê. Aquilo já está, a gente corrompeu na nossa mente aquela informação e a gente só vai naquele sentido, a gente só vai ficar pensando naquilo, até realmente de modo desagradável na situação. Então a gente tem que evitar muito estar corrompendo nossa mente com generalizações ou com coisas negativas, porque a gente vai tender, na hora do raciocínio, sempre
ir para aquele lado, né? A mesma coisa é esse trabalho que eu tinha falado, né? Que tem até um livro, o Efeito Lúcifer, né? Esse efeito Lúcifer diz isso. Lúcifer, que era o anjo preferido por Deus, em algum momento, por orgulho, Deus expulsa ele e vai. Isso é uma pessoa ótima e que em algum momento fez uma maldade, né? E aquela maldade, esse efeito Lúcifer acontece com muitas pessoas, né? É exatamente aquilo. Você corrompeu tanto a imagem daquela situação. Tal situação é abominável, tal situação não presta. Pessoa que diz isso não presta. Pessoa que faz isso não presta. Aí você corrompeu aquilo, você vai tratar aquela pessoa na sua área cerebral de coisa e pode realmente fazer uma atitude e depois se arrepende, né? Aí tem essa imagem que você corrompe. Aí tem duas irmãs, né? Que uma não se dá bem com a outra e chama a sobrinha para almoçar em casa. Aí ao almoçar, faz uma torta de frango para a menina adolescente e diz: você gostou da torta, é a sua preferida? A menina só responde: hum. Aí disse: você tão bonita, nessa idade deve ter um bocado de menino lhe paquerando, né? A menina: hum. Não diz mais nada que hum. Aí diz: você tem namorado? A menina fica em silêncio. Depois a tia mesmo diz: é verdade, você é muito nova, né? É melhor ficar paquerando do que namorar. A menina: hum. Aí depois disso tudo, mas ela tinha uma ideia ruim da irmã, né? Aí quando chega uma amiga, você não sabe o que eu vi. Minha irmã fica dizendo que no texto de Juju não é uma pessoa fechada, que não conta nada. Isso é ela. Juju já notou que minha irmã é uma pessoa que só dá valor a quem tem dinheiro, que não liga para os filhos. Por isso que ela não se abre. Foi lá em casa, disse que gostou do almoço, disse que tem muita gente paquerando ela, disse que paquera, mas não quer namorar com ninguém porque é muito nova. Então, ela encontrou naquela história justificativas para afirmar aquilo que ela, teoricamente, já está corrompida na mente. A irmã não presta. A irmã não presta. Tudo que ela vai encontrar na história aquilo que tente distorcer aquilo. Então, quando a gente começa a corromper muito, a gente tem um risco de distorcer uma história e não analisar na realidade, né? E aí tem, pronto, esse curso de pós-graduação. E relata um caso de uma pessoa que foi fazer um curso de pós-graduação, aí todo mundo foi se apresentar, fulano de tal, isso, e desgostou de todo mundo, menos uma pessoa que chegou lá e deu o currículo todo. Pós-graduação, MBA, não sei o que, falou, o currículo era muito bom. Essa começou a se incomodar e disse: mas tão boa, devia estar ensinando, não devia estar como aluna não, né? Ela começou a se irritar. Aí depois daquilo, começou a olhar para a outra e olhar de cara feia. Por que se incomodou tanto em a outra botar o currículo? Ela pode ter sido arrogante? Pode. Ou pode não, pode ter sido uma formalidade, não era para se apresentar, não era para... A gente não estava num curso de pós-graduação. É normal que as pessoas digam que fizeram suas experiências. A pessoa se incomodar tanto com o outro, essa raiva é dizer: eu estou me sentindo menor do que aquela pessoa, eu tenho tendência arrogante, eu estou com vergonha porque não tenho todos aqueles títulos. Sempre aquilo que abalou demais na gente, aquele negócio, tal pessoa magoou. Não, você se deixou magoar pela atitude daquela pessoa. Então não coloque como a pessoa sendo a principal causa de sua mágoa, né? Você, em algum momento, você criou uma expectativa maior, ou aquilo, e se deixou magoar pela atitude dos outros, né? Então, neste caso, já se formou, pronto, um conceito da pessoa em questão, né? Depois que você corrompeu, acabou-se, né? E começamos a encará-la como adversária, até mesmo de maneira inconsciente, e acabamos reforçando nossa ferida interna, né? Toda vez que aquilo faz, você se reforça. Então, chegando perto do final, né, temos... Pronto, esse sintoma que é a mágoa, né? Que isso acontece tanto com a gente se magoa tanto. A gente é igual, tem popularmente, né, que minha sogra dizia, é carne de charque, né? Você é sentido feito carne de charque. Por que se magoa tanto com isso, né? Então, por que a gente se deixa fragilizar tanto pela atitude do outro, né? Então, é um sintoma denunciador de que algo necessita ser reorganizado na vida moral do ofendido, né? A mágoa, né, é uma exímia destruidora de ilusões, idealizações que criamos sobre a vida e as pessoas. Resultado de uma miragem sobre quem são as pessoas e como a vida deveria ser, né? Sentir-se lesado, ferido, traído, passado para trás,
faz parte da nossa vivência aqui na Terra, né? Agora, quem se sente lesado, quer uma reparação. E como nem sempre a pessoa que fez aquilo repara isso, a forma mais comum de você se vingar é ofender a pessoa, né? De todos os modos. Então, necessariamente, você sempre tem que, sabe, que expectativa demais eu criei naquela pessoa para me magoar tanto. Se aquela pessoa que quis escolher realmente foi uma traição que você não esperava, aquilo é uma escolha dela. Ela siga realmente, mas não do nosso lado, não como uma pessoa próxima de amizade. Mas você não pode também achar que todo mundo vai fazer aquilo e que você, ao fixar naquilo, você achar também que ficar ressentido, né? Ficar com aquele sentimento por um longo tempo. Aquela pessoa fez aquilo, ela que arca com as consequências, você é uma pessoa boa, se você é íntegra, isso aqui você dorme no travesseiro muito tranquilo. Aquela pessoa não fez isso, ela siga o caminho dela, né? Mas não necessariamente você ficar desejando o mal daquela pessoa, né? Então, realmente, é você se machucar o tempo todo e que só vai trazer prejuízo a você, né? E necessariamente não é dizer que não houve nada. Você tem que reconhecer que houve. Houve. A pessoa me fez o mal. Ah, não foi nada, não. Foi sim. Fez uma coisa muito ruim comigo, me traiu. Mas bem, reconheceu, foi uma escolha dela. Então não é para seguir com você. E tem outros caminhos e cada um depois vai seguir o seu. Aí esse exemplo de mágoa tem a necessidade, às vezes, isso tem um exemplo de um evento espírita, em que o organizador recebe uma carta de um dos que estavam assistindo, elogiando a organização, elogiando toda a organização do evento, né? Aí ele achou que no final era para ler aquela carta. Só que teve outro que, pelo adiantar da hora, disse, não, está tarde demais, vamos encerrar isso aqui, porque senão vai ficar muito tarde, as pessoas já querem ir embora, não sei o quê. E encerrou a história sem ele ler a carta da pessoa que estava assistindo, homenageando ele. A partir dali, pronto. Ele ressentiu-se, ficou com mágoa com aquela pessoa. Então, toda vez que via, dava uma opressão, dava uma taquicardia, dava uma angústia, até que teve um boato que disse que aquela pessoa que coordenava um grupo de estudo deixou. Um boato. Não, tal pessoa deixou, sem justificativa. Você está vendo? Eu não disse, ele é assim, ele é inconstante, ele é isso. Então, aquele modo de falar do outro, porque aquele outro tinha necessidade de ser reconhecido, ele tinha, porque a gente faz coisas que tem que fazer. Se for reconhecido, bom, é um estímulozinho também, se não for, é o que a gente tem que fazer mesmo. Então, toda vez que a gente parte para ofender alguém é porque a gente se deixou, tem uma coisa mal resolvida aí, né? Que a gente precisa saber. Pronto, terminando, soltando. Pronto, a intolerância, né, que a gente não consegue, e o Espiritismo já não vê isso, embora todo movimento religioso tem muitas dissensões, tem muitos modos de atuar, então, mas, a bem da verdade, quando o próprio Jesus mesmo, ele veio com padrões para mudar padrões esperados, né? Eram padrões que, quando ele diz, eu não penso que eu vim trazer a paz para a terra, mas vim separar. Então as pessoas dizem, ele veio com uma proposta de causar confusão, né? Não, ele veio realmente para você avaliar e autocriticar naquela situação. Você não faça porque os outros. Ah, não, agora o sábado não faz nada no sábado. Por que não faz? Qual é o problema que tem de exercer uma boa função no sábado? Nenhuma. Então, ao ele dizer que ele veio trazer a separação, ele veio trazer a espada, ele não veio jamais uma proposta de Jesus, iria causar violência. Mas ele subliminamente disse sempre autocrítica, né? Tudo que a gente escuta, vamos analisar para ver se aquilo realmente tem fundamento, se aquilo vai ser bom mesmo para a gente, né? E para terminar, a gente tem a música do Titãs, né? Aí acho que todo mundo conhece, quem não escuta em casa não vou cantar não, porque senão vai ser um desastre. É preciso saber viver, né? Então, todo mundo tem que, em algum momento, aquela música ser mais leve, vai ter pedra, ter tropeço, vai ter furo, vai ter espinho, mas é preciso saber viver, né? Então, boa noite e obrigado a todos. Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo avaliar as nossas ações através da palestra conferida.
Que possamos sair daqui, fazer uma reflexão sobre a nossa condição, como é que a gente está conduzindo a nossa vida, se a gente está mergulhando em nós e buscando os nossos problemas, deixando que cada um guie a sua vida, né? Que a gente possa ter essa certeza de que primeiro a gente tem que partir de nós mesmos, exemplificar e não querer mudar o dos outros quando a gente não consegue mudar na gente mesmo, né? Que nós possamos seguir na luz, na paz, pedindo orientação para a espiritualidade da casa, que nos fortaleça nesse caminho, que lembremos que essas pedras elas são necessárias, aprendemos muito mais nas nossas quedas e que nós possamos ter a força de levantar, de seguir e tomar o rumo que é o da lei do progresso. Que assim seja.